Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abramos as nossas Bíblias no livro de Naum, capítulo 1, versículo 1. Livro dos profetas menores, não porque, como todos nós sabemos, sejam menores, mas porque os seus livros são livros mais curtos, direcionados para povos, para cidades, direcionados também para cada um de nós. São livros extremamente atuais. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 1. Quem abriu, diga amém. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio a irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza num dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Até aqui, irmãos. O livro de Naum é um livro, como eu vos estava a dizer, atual, porque o livro de Naum é um homem, foi um profeta, que forma a palavra nos diz no capítulo 1, versículo 1, livro da visão de Naum. Ou seja, Deus dá uma visão a este homem de Deus, que é chamado por Deus, como tantos e tantos os que estão aqui esta noite, são chamados pelo nosso querido e amado Deus. Eu creio, meus queridos e amados irmãos, que muitos dizem que muitas vezes somos chamados do ventre da nossa mãe, mas eu creio que o profeta Naum, ele foi chamado ainda antes da fundação do mundo, assim como muitos dos que estão aqui, porque o projeto que Deus tem para nós, quando um dia aquele Satanás, ele, carabinho ungido da guarda, ele peca diante de Deus, ao querer usurpar o trono de Deus. Eu creio que os projetos de Deus, e quando ele empreende em fazer um verdadeiro adorador do pó da terra, conforme somos todos nós que estamos aqui esta noite, ele empreende a fazer cada adorador, cada homem, ele empreende a fazer também aqueles os seus escolhidos. E Naum é um dos escolhidos, ainda antes da terra estar formada, ainda antes dos céus estarem formados. Cada um de nós que estamos aqui esta noite somos escolhidos pelo santo e glorioso Deus, ainda antes da fundação da terra, quando Deus tinha um projeto para cada um de vocês que estão aqui esta noite, chamados por Deus para fazer a obra de Deus. Assim foi este homem, Naum, que começa a profetizar juízo sobre uma cidade, juízo sobre uma nação. Esta cidade, Nínive, ela estava a pecar. Porquê? Porque 120 anos antes tinha sido profetizado a favor desta cidade de Nínive, através de Jonas, que esta cidade iria ser salva. E este profeta, Jonas, ele leva a palavra do Senhor, é-lhe dada uma ordenança através de Deus, para que ele fosse àquela cidade para proclamar vitória, para proclamar salvação, para que toda aquela cidade ela se viesse a salvar. 120 mil almas
elas viviam naquela cidade. 3 dias de caminho era o dia que demorava, 3 dias era o dia que demorava para percorrer aquela cidade, para percorrer de uma ponta à outra daquela cidade. Mas Jonas, de início, ele não percebe o seu chamado, ele não percebe aquilo que Deus tinha para aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas crianças que se encontravam dentro daquela cidade, daquele povo da Assíria. Mas Jonas sabia que aquele povo era um povo em que no seu coração ele sempre teve uma revolta extraordinária contra o povo de Deus. E nós vamos encontrar este povo, os assírios, a lutarem constantemente contra o povo de Deus, a lutar contra o povo escolhido do nosso Deus. Vimos este povo a lutar em Gênesis, quando eles um dia lutam contra a cidade de Sodoma e levam um escolhido de Deus e a sua família Ló. Vimos também no livro de Juízes capítulo 3, onde Shusarte, através de Shusarte, também um rei da Assíria, também invade o reino dos escolhidos de Deus, o reino do norte, e através de Otaniel é salvo aquele povo, é resgatado aquele povo das garras de um povo, das garras de Satanás. Vemos também quando em 2 Reis capítulo 19 ou Isaías capítulo 37, quando o povo ele é massacrado, quando o povo ele também começa, este povo assírio, ele começa a levar a sua tristeza, a sua malvadez, ele começa a levar toda a sua loucura contra novamente os filhos de Deus. E ele leva contra o povo de Israel, permitido pelo nosso Deus, ele leva contra o povo de Israel, e Israel é completamente sequestrado, é completamente aniquilado, por assim dizer, na sua essência, porque este povo, Israel, ele estava a pecar contra Deus. Muito se fala em pecado, muito se fala no que Deus, muitas vezes, ele se volta contra os seus escolhidos, apenas para que viesses a repreendê-los, apenas para que viesse a rebuscá-los, apenas para que viesse a trazê-los novamente à presença do nosso Deus. E vimos que o rei da Assíria, ele começa por levar toda a loucura contra o povo, e vai então que ele começa também a levar contra o reino do sul, e começa também a levar a loucura, a levar tudo aquilo que o mundo lá fora tantas vezes tenta trazer para a casa de Deus. Eles conquistam, por assim dizer, 46 cidades ao redor de Jerusalém e sitiam também Jerusalém. E quando sitiam Jerusalém, não era apenas e só para sitiá-los, era para destruir por completo aqueles escolhidos de Deus. Tantas das vezes nós olhamos para a palavra, tantas das vezes nós olhamos para os profetas menores, para os profetas maiores, para profetas que muitas das vezes quase que não nos lembramos do nome, mas que são escolhidos por Deus, e que estes homens eles profetizam contra o seu povo, a favor do seu povo, mas também muitas das vezes eles profetizam também juízo contra o seu povo, apenas para trazer sempre à presença do nosso Deus. E neste caso, Naum, ele está a profetizar contra uma nação, em que essa nação, meus queridos e amados irmãos, a Assíria, que pertencia, Nínive, que pertencia ao reino da Assíria, e que, conforme eu estava a dizer, 120 anos antes, o profeta Jonas tinha levado uma palavra, tinha percorrido aquela cidade, e quando ele percorre aquela cidade, ele apenas proclamava juízo contra aquele povo. Ele proclamava que aquele povo, se ele não se convertesse, ele iria morrer, ele iria ser destruído. Mas o rei da Assíria, naquele tempo, ele ouviu a palavra de Deus, do nosso Deus. E quando ouve a palavra de Deus, ele proclamou todos para jejum, todos para a oração. E quando ele proclama, Deus tem misericórdia. E 120 mil almas, elas se salvam diante de Deus. Nunca em tempo algum uma pregação salva tantos milhares de homens. O nosso Jesus, o nosso Deus,
o verbo que era carne, que se fez, aquele que era Deus e que se fez carne, que se fez adentrar dentro desta terra como homem, apenas para ser sacrificado. Em nenhuma das suas pregações ele salvou tantos homens, tantas mulheres, como este profeta ele salvou naquele tempo. Mas 120 anos depois, o rei da Assíria, ele, com tanta era a sua maldade no seu coração, porque dizem aqueles que pesquisam a palavra de Deus, os teólogos, que este povo era tão malvado, que diz a palavra do Senhor que era sanguinário, cheio de mentiras e de roubo. Era comparado à formosa meretriz, mestra em feitiçarias. Empurravam, quando destruíam, quando conquistavam as cidades, eles empurravam os líderes. Todos os líderes que estavam dentro das cidades ou dentro das nações, eles empurravam esses homens em paus, destruindo tudo aquilo que alguma vez eles pudessem imaginar. Eles abusavam, violavam. Ainda hoje o mundo, ele nos tenta empurrar, não da maneira física, como aquele tempo era feito, mas nos tenta empurrar a nós que somos cristãos, a nós que amamos a palavra de Deus, tenta nos destruir, violar os nossos valores, violar aquilo que tanto nós amamos, que é a palavra do Senhor. Ao amarmos a palavra de Deus, ao sabermos que Deus ele tem algo para nós, para as nossas vidas, sabemos que quando nos é dado, muitos também nos é cobrado. Sabemos que quando Deus nos dá algo, sabemos também que Ele luta. Satanás, ele vem com tudo aquilo que ele tem para tentar nos destruir, para tentar nos humilhar, para tentar nos violar, para tentar nos violentar. Assim este povo assírio, usado por Satanás, ele fazia contra todos os povos, tentava destruí-los, quando eles eram destruídos, quando aquelas cidades elas eram sitiadas, eles levavam aquele povo aprisionado. Em um dos episódios descrito, nos diz a palavra de Deus, um estudioso da palavra, que um dos reis da Assíria, eles ao empreenderem contra uma cidade, contra uma nação, eles levam 14 mil almas presas, 14 mil soldados presos, depois de já terem sido vencidos. E aquele rei, para que aqueles homens se tornassem mais dóceis, quando estavam a ser levados para a nação assíria, ele os cega, para que eles fossem mais dóceis. Aqueles homens que depois de verem destruídas as suas cidades, verem ser destruído o seu povo, depois de verem ser destruídos também as suas mulheres, os seus filhos, que eram mortos, que eram violentados, aquele homem, aquele rei ainda lhe dá uma ordenança para cegar. São muitos os que querem cegar o povo de Deus, depois de nos tentarem destruir, depois de muitas vezes tentarem violentar os nossos valores, depois de tentarem fazer mal aos filhos de Deus. Muitos querem nos cegar para que nós não vejamos a verdadeira direção que Deus tem para as nossas vidas. Assim como aquele rei ele mandava cegar aqueles homens para que eles se tornassem dóceis, Satanás ele quer nos cegar para que nós não vejamos aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus deseja para que nós venhamos a ser verdadeiros vencedores nesta terra. A cidade de Nínive, ela era rodeada por um rio Tigre, e dentro da cidade passava um rio que era o rio Cózar. E aqueles homens, aquela cidade, achavam eles que era tão inexpugnável, porque as muralhas elas tinham cerca de 30 metros de altura, e nos lugares onde tinha as vigias, por cima daquelas muralhas, ainda tinha mais 30 metros de altura. Dizem os estudiosos que as muralhas podiam passar 3 carruagens lado a lado a correr. E aqueles homens, aquele rei, ele achava que aquela cidade ela era inexpugnável. Porque o que é que acontecia naquele tempo?
quando as cidades elas eram cercadas, principalmente faltava-lhes a água, faltava-lhes o alimento. E dentro daquelas cidades eles podiam inclusivamente cultivar. A água não lhes faltava. E estes reis, por causa disso, eles achavam que a cidade da Assíria, ela seria inexpugnável, dizem alguns, por cerca de 20 anos. Ou seja, mesmo que ela fosse cercada, ela resistiria a um cerca de 20 anos. Mas Deus, quando Ele manda um profeta profetizar contra algo, contra alguma cidade, ou contra alguma nação, Ele não olha para rios, porque Ele é dono dos rios, Ele é dono da água. Ele não olha para as muralhas, porque Ele nunca teve medo de muralhas. As muralhas para Deus, elas são intransponíveis para esses homens, mas para Deus, elas são transponíveis. Para Deus, essas muralhas não são como nada. Quando Deus Ele coloca a mão naquelas muralhas, ela desfaz se Ele quiser. O nosso Deus, quando mandou Naum profetizar contra aquela cidade, sabia de toda a malícia deste povo contra os filhos de Deus. Sabia que aquele povo, os filhos de Deus, a nação de Israel, ela já tinha sido violentada, ela já tinha sido aprisionada, já tinha sido levada cativa, já tinha sido levada para outros reinos, para outras nações, para a nação da Assíria. E o reino do sul estava prestes também a ser humilhado diante de Deus. Mas Deus não deixa, jamais deixará que os seus filhos sejam humilhados. Existem muitas formas de Satanás hoje ele humilhar qualquer um de nós, ou através do nosso trabalho, através de muitas vezes de um ente querido que não é crente, que não conhece a palavra do Senhor, através de homens e mulheres que muitas vezes não compreendem o facto de nós amarmos a Deus, de nós amarmos ao Senhor. Existem muitas formas de Satanás nos tentar humilhar, mas em nome de Jesus, Deus que está aqui neste lugar, Ele jamais deixará humilhar, seja quem for, porque Deus, Ele é grande e poderoso. Oh Deus de Israel. No capítulo 1, versículo 2, a palavra nos diz que o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Muitos irmãos de nós que estamos dentro da igreja achamos que Deus é zeloso, mas que Deus Ele não tem propósitos também de vingança. Quem são os inimigos de Deus? Se nós muitas vezes olhássemos quem são os inimigos de Deus, os inimigos de Deus são os mesmos inimigos de nós. São Satanás. Não são irmãos dentro da casa do Senhor que estão aqui. Não sou eu que sou seu inimigo, ou você é meu inimigo, ou minha inimiga. Mas sim, Satanás é quem é nosso inimigo. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele guarda a ira contra os seus inimigos, contra os seus que estão aqui dentro. Vocês que estão aqui dentro, Deus toma e guarda a ira contra os seus inimigos. Muitas das vezes nós não compreendemos isso. Muitas das vezes achamos que Deus é um Deus zeloso, mas que Deus também não se ira. Como nós alguma vez poderíamos compreender Deus com a nossa mente tão diminuta, tão pequena que é a nossa mente. Como nós algum dia poderíamos imaginar que Deus é um Deus zeloso, mas que se nós fizermos algo contra Deus, ou se o mundo fizer algo contra Deus, de alguma forma não irá pagar. Só há uma forma de não pagarem. A forma de não pagarem perante o juízo de Deus, para que Deus não lhes traga o juízo, é através do perdão, é através de eles se entregarem para Deus, é através do mundo se entregar para Deus. Não julgue você que está aí fora, que está a fazer o mal aos olhos de Deus, que está a fazer castigar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, que está a fazer castigar muitas das vezes aqueles que tanto necessitam de si, que de alguma forma Deus não irá fazer castigar. Porque se você não se converter dos seus maus caminhos, se você não se chegar a Deus, se você não entregar a sua vida a Deus, não entregar a vida da sua família, de alguma forma Deus se irá irar, conforme se irou contra Nínive, conforme se irou contra a Assíria, e de alguma forma irá ser castigado.
Às vezes achamos que um culto de ensino, ou que pregar a palavra de Deus, como tantas vezes nós aqui falamos, que é pregar a vitória, que é pregar carro, chave de casa, é pregar um emprego melhor. Mas nós temos que ver que muitas das vezes, e a palavra de Deus ela corta tanto para vocês como para mim, muitas das vezes Deus nos chama a atenção e nos quer chamar a atenção para que nós vejamos que muitas das coisas que nós fazemos, dos nossos atos, da nossa vida cotidiana, muitas das vezes ela não é correta. Muitas das vezes não é correta, não de diante dos homens, porque diante dos homens tudo está bem. Se lhe for agradado aos olhos, ao seu coração, tudo está bem. Mas diante de Deus nem tudo está correto, nem tudo está bem. Porque muitos podem esconder, nós podemos esconder tudo o que for diante dos olhos dos homens, diante do coração dos homens, mas diante do coração de Deus, diante dos olhos de Deus, nada ficou oculto. Este povo ele estava a fazer uma maldade terrível. E ele, ao fazer a maldade terrível contra as nações, contra os povos, Deus manda alguém, um profeta chamado de Deus, para proclamar juízo, não vitória. A vitória seria de alguém que se iria salvar, que iria escapar das garras desta nação. E Deus, ele, através de uma coligação, Ele nos fala na palavra do Senhor que iria ser destruído através do Império Neobabilónico e através também dos Citas. Esta nação, ela iria ser destruída. Este homem, ele profetiza cerca de 630 a 620 a.C. E em 612 a.C., a cidade da Assíria, ela é completamente destruída. E tudo aquilo que ela fazia pagar, tudo aquilo que ela fazia sofrer, ela acabou por sofrer. Os filhos aos quais ele matou, centenas ou milhares de crianças que eles matavam, porque eles tinham por hábito agarrar nas crianças, lançá-las contra a parede, desfazê-las, para que não houvesse descendência de homens e mulheres de Deus. Ele fazia com que os lares eles fossem completamente destruídos, matando as mulheres, matando os homens, separando-os, violentando, para que não houvesse qualquer esperança, para que as raízes que estavam no seu coração, incutidas no seu coração, que era a raiz de Deus, a palavra de Deus, ela fosse ferida de tal forma que os homens e as mulheres eles viessem a ser destruídos e a esquecer-se da palavra de Deus. Mas havia sempre alguém que nunca, jamais se esquecerá da palavra de Deus. Os que estão aqui, eu tenho a certeza que nunca, jamais, passem o que passarem, seja aquilo que vocês passem, jamais se esquecerão da palavra de Deus. Jamais se esquecerão que foi Deus que vos chamou, foi Deus que vos trouxe para a casa de Deus, foi Deus que vos trouxe para a presença do Senhor. Muitos acham que Deus é um Deus zeloso, mas que não é vingativo, que Deus não se ira contra as nações. Se nós olharmos não há muitos anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, através de Hitler, ela empreende contra as nações e ela empreende contra os povos, e empreendeu contra um povo que eles jamais poderiam hoje imaginar, sequer pensar, contra os judeus. E eles matam 6 milhões de judeus. Durante todas as épocas, houve sempre perseguição aos judeus, houve sempre perseguição ao povo de Deus. Como é que Deus algum dia não se poderia vingar contra um povo? Como é que Deus não poderia trazer justiça contra o povo que mata os seus filhos, que os massacra, que os colocava nus e disparavam aleatoriamente, e que nos últimos tempos da Segunda Guerra Mundial apenas gastavam uma bala só, e muitos, a maior parte, não ficavam mortos de imediato e eram soterrados debaixo do chão, vivos. Como é que Deus algum dia não pode demonstrar a sua ira perante um povo que está lá fora e que ainda não conhece a palavra de Deus? Como é que Deus, presbítero Jabson, não irá trazer juízo sobre um povo que não quer reconhecer quem é Deus? Vos digo algo no culto de ensino, que se o mundo não se converter dos seus pecados,
se o mundo não se converter da sua maldade, que é na sua grande maioria, existem 6 bilhões de almas nesta terra. A grande maioria não conhece a Deus. E se o mundo não se converter da sua malvadez, Deus vai trazer juízo a esta terra. Ou eles se convertem, ou Deus traz juízo para as suas vidas. Não vale a pena falar palavras mansas, palavras calmas. Muitas das vezes o povo que está lá fora, que não conhece a Deus, eles não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem ouvir as verdadeiras palavras de Deus, não querem ouvir dizer que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, não querem ouvir essas palavras que Jesus veio aqui à terra para nos ensinar. Então têm que ouvir e dizer que se não se converterem, irão morrer da sua malvadez, que se não se converterem, também serão humilhados conforme têm humilhado. Muitos lá fora, eles estão a humilhar. Muitos lá fora estão a humilhar os filhos de Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala ainda no capítulo 2 que Deus derrama a sua ira. E se vocês pensarem em algo extraordinário, que o nosso Deus, por causa da nossa maldade, das nossas iniquidades, das nossas loucuras, Deus, Ele derramou o seu cálice da ira sobre o seu próprio Filho. Como é que Deus, por causa das nossas loucuras, por causa das nossas maldades, por causa dos nossos maus pensamentos, por causa de muitas vezes não nos apoiarmos, por causa de muitas vezes não olharmos para o irmão e muitas vezes olharmos e reconhecermos quem é o nosso irmão que ama a palavra de Deus, ou a nossa irmã, como é que Deus se derramou o cálice da ira sobre o seu próprio Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, não derramará sobre o mundo. Deus, Ele derramou o cálice da ira sobre o seu próprio Filho, para que sobre Ele fosse toda a loucura deste mundo, para que sobre Ele fosse toda a tristeza, toda a iniquidade, toda a maldade, toda a destruição, todo o mau pensamento, roubo. Deus derrama o seu cálice da ira sobre o seu próprio Filho. Como é que nós achamos que não pode derramar sobre cada um de nós? Como é que o mundo acha que não pode ser derramado sobre ele? Pode ser derramado sim. Misericórdia. Eu vi ouvir uma palavra de vitória e hoje é uma derrota total. É para si que não aceitou, ainda há Jesus. Aleluia. Quem aceitou a Jesus, quem se converter, quem reconhecer que é o nosso Deus, que é digno de honra, de glória, de poder, de autoridade, esse vai se salvar. Esse vai se salvar. Nem tudo é mau para si. Para aqueles que estão lá fora, Pastor Sanzo, e que ainda não fizeram uma coisa boa sobre o outro ser humano, que os humilha, homens que têm empresas enormes e que massacram os seus empregados, homens que têm empresas enormes e que os massacram, que os colocam a trabalhar como se de escravos se tratassem, homens que veem um pobre na rua, um homem ou uma mulher, muitas vezes que sem o que vestir, e não lhes dão uma veste de roupa, não lhes dão um grão de arroz, não lhes dão um prato de comida. Como é que é possível Deus não os castigar? Deus só não vai castigar porque eles vão pedir perdão a Deus. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus, e eu retirei algumas frases deste texto de Naum, diz-nos que o Senhor é um Deus ciumento, vingador, cheio de indignação, reserva a ira contra os seus inimigos, não tem por inocente ao culpado, caminha na tempestade e na tormenta, as nuvens são o pó dos seus pés. Foram palavras, pequenas palavras retiradas deste texto,
mas com palavras poderosas da parte do Senhor. A palavra do Senhor nos diz também no capítulo 1, versículo 14: contra ti, porém, o Senhor deu ordem. Capítulo 12, versículo 12, digo: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E Ele passará: eu te afligi, mas não te afligirei mais. A palavra do Senhor, ela é clara, é bem clara. Não vale a pena inventar. Que por mais numerosos que sejam os seus inimigos, mais numerosos aqueles que lhe estão a fazer mal, Deus vai fazer com que eles sejam quebrados na sua loucura e na sua angústia. Deus vai fazer com que esses homens, essas mulheres, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Aqueles que fazem mal ao povo de Deus, aqueles que fazem mal àqueles que servem a Deus, aqueles que fazem mal àqueles que se ajoelham, àqueles que entregaram a sua vida, pastores, evangelistas, presbíteros, auxiliares, diáconos, levitas da casa do Senhor, aqueles a quem fizerem mal a cada um dos que servem a Deus. Deus diz na sua palavra: por mais numerosos que sejam, poderão ser exterminados. Eu estou a dizer poderão para ser benevolente, porque Deus diz que serão exterminados. Sabemos que Deus é um Deus de eterna misericórdia. Sabemos que Deus, Ele nos trouxe à terra como homens para sermos adoradores. Sabemos que temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Sabemos que muitos os que estão aqui escolheram entre o bem, escolheram servir a Deus, mas que lá fora ainda existe um povo muito numeroso que ainda não conhece a palavra de Deus e que ainda não escolheu servir a Deus. A palavra do Senhor diz também no livro de Naum que os montes eles se fendem, que tudo, a própria terra, ela se levanta para agradecer a Deus, para engrandecer a Deus. Haverá um dia, haverá um tempo em que o céu e a terra desaparecerá. Haverá um dia, haverá um tempo em que o céu fugirá debaixo dos pés daqueles que pensam que este mundo é só para angariar riquezas. Haverá um dia em que a terra ela se sairá debaixo dos seus pés e que no qual eles julgam que estão firmes. Haverá um dia em que os céus eles também sairão da presença dos seus olhos. Mas haverá um dia em que haverá um novo céu e uma nova terra para cada um de nós. Haverá um dia que haverá um novo céu e uma nova terra para aqueles que persistirem na palavra de Deus. Haverá um dia em que haverá um céu e uma nova terra para aqueles que persistirem na palavra do Senhor. E eu creio que esse dia é para todos vocês que estão aqui esta noite e para aqueles aos quais não conhecem a palavra do Senhor, mas que a partir de hoje vão reconhecer quem é o nosso Deus, que é grande em misericórdia, é zeloso, mas também é grande em misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que Deus tenha misericórdia do mundo, para que os milhares e milhares, milhões e milhões, eles se venham a salvar em nome de Jesus.